Vamos lá. Boa noite, pessoal. Deixa eu Boa ajeitar minha câmera noite. aqui. Então, Boa noite. boa noite, Lídio. Boa Então, noite. pessoal, Boa noite. como eu tinha conversado com o pessoal aí que já está nos acompanhando, a gente está tentando utilizar o Google aí, né, como uma nova opção, né, para a das nossas palestras, uma vez que a gente ficar um tempo maior, né, aí para o nosso estudo. Então, essa noite nós vamos ter a palestra com a Edenilza, de Jacaraí, não é, Edenilza? Acho que é alguma coisa Jacaraci. assim. Jacaraci. Então, a gente, antes de mais nada, já vou até agradecendo a Divalma, né, que foi quem nos ligou aí, né, foi a médium aí que nos comunicou. Então, antes de mais nada, eu agradeço, né, a Divalma. E essa noite, né, nós vamos ter a palestra aí Maria, Mãe de Jesus, né, com a Edenilza. Então, Edenilza, antes de mais nada, é um prazer estar te recebendo aqui conosco, viu? Trazendo esse intercâmbio aí de conhecimentos, né? Entre aí já outro estado, né? Então, outra casa espírita. É sempre um prazer estar recebendo vocês aqui, viu? E antes de mais nada, né, a palestra nem começou, mas já vou deixando o convite para quando você quiser participar conosco aqui de novo, viu? Já fica o convite. Com E certeza. aí, eu vou convidar o Lídio para estar fazendo a prece de abertura. Eu tinha falado com ele para fazer a finalização, mas aí ele pode fazer para a gente já de abertura para a gente, viu, Lídio? Você pode fazer para a gente, por favor? Eu vou até retirar eu e a Edenilza aqui para você fazer a prece, hein? Tudo bem. Então, primeiramente, nós vamos... Oi? Alô? Talvez ele tenha... Tá ouvindo? Sim, Alô? sim. Sim, pode ficar à Tá ouvindo, vontade. Maurício? Estamos sim. Tá ouvindo? Sim. Então, gente, primeiramente, a gente vai agradecer a Deus, né? Ou sempre devemos agradecer a Deus, né? Principalmente essa possibilidade, né? De sabermos até usar essa tecnologia para a gente manter acesa aí, né? Os estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Lembrar, né, das recomendações kardecianas, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Outra lembrança que está no Evangelho, que é o bom espírita não traz a receita que ele tem que ser perfeito, mas o espírito é aquele que tem a vontade de fazer as transformações, né? Então, hoje mesmo eu lendo um texto de Emmanuel, ele fala, quando Jesus fala, segue-me, ele não estabeleceu um currículo, aliás, ele não estabeleceu um currículo, nem um perfil dos seguidores, né? Ele falou, segue-me, né? E já sabia de todas as nossas imperfeições que essas arestas, né? Essas reformas necessárias, elas vão sendo feitas ao longo do caminho. Então, cada reunião dessa, cada encontro desse aqui, é de fundamental importância para a gente ir tirando um pouquinho daquilo que não está legal na gente. Então, nesse momento, a gente vai transformar essa prece aqui, né, em uma ponte, num canal de energias positivas para aqueles que, nesse momento, deixem do outro lado da vida, estejam em dificuldades, né, desanimados, sentindo-se desamparados. Então, que essa oração, que as energias dessa oração de abertura, chegue a esses irmãos como um alento, como uma luz, né? Logo no início do túnel, não no fim do túnel, né? Que para seguir esse túnel, é preciso que a luz esteja logo na entrada. Então, nós vamos direcionar essa oração também para aqueles irmãos que partiram para o outro lado da vida, pelas portas largas, né, e obscuras do suicídio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mestre, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós
devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai de todo mal, que assim seja. Mãe Santíssima Senhora, rogai Jesus por nós, que vivemos nessa luta, Senhora, deste e do outro lado da vida. Então seja bem-vinda aí a confrade espírita aí, né? Obrigado pela presença dela. E aí vamos agora saborear aí desses estudos, né? É isso aí. Boa noite a todos. Muito obrigado, Lídio. Agora, pessoal, como o Lídio disse, vou estar passando para a Edenilza, viu? E mais uma vez, Edenilza, muito obrigado, viu, pela sua participação, ter aceitado nosso convite. Vou adicionar ela aqui, gente, só um minutinho. Eu que agradeço. Então, Edenilza, então agora é com você, viu? Vou deixar só você aí agora, com o pessoal. Vamos lá, vamos encarar o trabalho. Boa noite, pessoal. Eu sou Denilza, sou trabalhadora do Recanto Espírita Allan Kardec, em Jacaraci, na Bahia. Mais cedo conversava com o Maurício. A nossa casa espírita tem 38 anos de atividade, alguns períodos mais intensos, outros menos, mas felizmente já há 38 anos de atividade espírita na cidade de Jacaraci. O meu tempo como espírita é menor, mas não menos importante e não menos grandioso, graças a Deus. O convite de Maurício, na verdade, foi por intermédio aí da nossa irmã também mineira, de Valma, a quem eu tenho muita gratidão, um carinho muito, muito grande, uma irmã de doutrina espírita com quem eu aprendo muito e temos uma relação bem saudável, graças a Deus. E hoje, dentre os temas que nós tivemos oportunidade de abordar, eu trago aqui hoje um tema do qual eu já falei em outras ocasiões, não para este mesmo grupo que nos assiste hoje, que é Maria, a mãe de Jesus. Eu sempre brinco, né? Falo, quem sou eu, meu Deus, para falar de Maria? Nós sabemos que, em algumas circunstâncias, dentro de algumas doutrinas cristãs, Maria não tem tanto respeito e tanta consideração. Mas, felizmente, dentro da doutrina espírita, nós aprendemos também a respeitar, a considerar e a venerar Maria, porque ela é um ser venerado. Quando nós falamos sobre Maria, a gente sempre fala, né? Tem um ditadozinho que diz que tem muitas Marias no mundo, né? Quantas Marias há no mundo? E quando a gente olha as estatísticas, existem, o nome Maria, mundialmente falando, universalmente falando, é o nome mais comum que existe, é o nome mais popular que existe no mundo. O IBGE, inclusive, em alguns dados recentes, traz que existe um número de 11,7 milhões de mulheres que se chamam Maria e 5,7 milhões de homens que se chamam José. Juntando também que tem homens que têm Maria em seus nomes e mulheres que têm José em seus nomes. Né? Isso somente no Brasil, esses dados do IBGE. Fora, nos outros países, né, das diversas variantes e versões que nós temos aí do nome Maria, né, que é Miriam, a Senhora Soberana, né? E é dessa Maria que nós vamos falar hoje. De Maria, a mãe de Jesus, a mãe da humanidade. O que vai ser falado por nós aqui hoje é o resultado de um estudo que foi feito há mais de um ano, quando me preparei para fazer esta apresentação pela primeira vez, como passagem do Dia das Mães,
resolvemos abordar este tema. E alguns acréscimos também, né, de algumas informações que foram chegando até hoje, me atualizei e fui buscando sobre esse ser, né, tão sublime e tão importante para mim. E antes de adentrarmos aqui na biografia de Maria, convém a gente fazer uma análise de fatos anteriores, que são tão importantes e tão indispensáveis, até mesmo para que possamos mensurar a grandeza dessa mulher. Segundo Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, existe uma comunidade de espíritos puros que regem os destinos do sistema solar sob a orientação divina, né? Então, nós imaginemos aí que nós temos aqui na Terra o Cristo consagrado como esse governador planetário. E imaginemos que esses outros sistemas também têm os seus Cristos, né? Os seus governadores. Então, essa comunidade de espíritos puros, ela se reuniu por 2 vezes desde os bilhões de anos da Terra. Somente esses espíritos superiores. Uma vez, a primeira vez que essa reunião aconteceu, foi no início da formação do planeta, né, quando aquela massa informe foi desprendida da nebulosa solar, foi entregue, então, a Jesus para que ele, juntamente com seus engenheiros divinos, seus ministros e seus auxiliares, pudessem, ao longo de bilhões de anos, tendo a Terra aí, né, cerca de 4 bilhões e meio de anos, e o Cristo vem neste trabalho paciente desde lá para definir esse início dessa nova escola, que seria o planeta Terra. E a segunda reunião desses espíritos supremos foi para decidir sobre a vinda do Cristo ao planeta. Então, nós estamos falando de um momento, que é a vinda do Cristo, de um momento que é tão importante para nós quanto a própria criação do planeta. Porque, de fato, seria um novo tempo para a humanidade terrestre, né? E, de fato, a própria história vem a reconhecer a grandeza desse espírito, tanto é que a história separa o tempo em antes e depois de Cristo, né? Em todos os marcos históricos que nós estudamos, nós vamos ver isso, o antes e o depois de Cristo, certo? E aí nós temos o quê? Quando nós, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né, Psicografia de Chico Humberto de Campos, diz que a vinda do Cristo foi tão importante que houve, inclusive, um período de paz inexplicável em Roma. A partir de 20 anos, mais ou menos, antes do nascimento de Cristo. Deu-se uma trégua, né? Uma espécie de preparação do planeta, de preparação daquele ambiente, enquanto Jesus ia se ligando ao Espírito de Maria. E como André Luiz diz, que a maternidade é um processo de enxertia mental, né? Você vai enxertar uma mente em outra mente. Ou seja, a mãe e o filho, o espírito reencarnante, eles têm uma troca muito intensa, muito profunda. Então, é um procedimento muito delicado, né? Muito profundo, realmente. Então, agora nós imaginemos aí que raiz é Maria para receber o enxerto dessa estirpe, né? Do nível, do peso de Jesus. Que força é essa para receber uma grandeza dessa, sem se dobrar, sem recusar a prova, sem questionar? Naturalmente, né, Maria já vinha do mundo espiritual comprometida com essa tarefa. Comprometida com isso, né, para ela não foi nenhuma surpresa. Lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o quão alto é o patamar de um homem ou de uma mulher que assume a missão de conduzir para Deus através da criação, né, da maternidade ou da paternidade. Então, a tarefa, a missão de ser pai, de ser mãe, é extremamente grandiosa. Imaginemos, então, a tarefa
né, a missão de ser a mãe de Jesus. Então, falar de Maria é lembrar o quê? Lembrar que todos nós, desde os mais poderosos aos mais simples, nenhum ser humano realiza o processo reencarnatório sem contar com a solidariedade de uma mulher. Só essa capacidade, né, que a mulher, que a mãe tem, de se esvaziar para abarcar uma alma que realiza o seu processo reencarnatório ante a presença de Deus, né, é que explica aí a questão da maternidade. Chico Xavier dizia que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus, que só quem é mãe entende, só quem é mãe conhece. E Deus conta com a mulher do mesmo modo que a mãe conta com Deus para assumir essa missão. Então, esse pacto aí de Maria com a divindade para assumir a missão da mãe de Jesus foi vivido muito intensamente, foi feito com muita intensidade e foi vivido muito intensamente. Então, o que acontece? Como eu falei a princípio, que algumas doutrinas cristãs não têm tanto respeito, nem consideração, nem veneração por Maria, né? Por conta do movimento reformista, Maria foi meio esquecida, digamos assim. Mas nós não podemos esquecer que sem ela não haveria essa história do cristianismo, né, da qual vivemos falando tanto sobre o cristianismo, vivemos o cristianismo hoje. Então, no Novo Testamento, pelos 4 evangelhos no Novo Testamento, a gente só encontra 7 falas de Maria e uma nos Atos dos Apóstolos. Frases dirigidas a Maria, nas Escrituras, nós vamos encontrar 8 dirigidas a ela. Então, são o que isso? São informações salpicadas nos textos, né? No entanto, foi ela a referência dos trabalhos dos demais apóstolos, principalmente depois da crucificação de Jesus. Nós vamos encontrar a Anunciação, né? Que é de onde surge aí a Ave Maria, proferida pelo anjo, Espírito Gabriel, quando ela simplesmente aceita, né? Se fosse uma de nós, a gente ia dizer, eu tô fora, isso não dá para mim não, né? Mas ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, né? Numa linguagem de hoje, ela diria, pode seguir, manda ver aí que eu estou pronta. Mesmo sem ter conscientemente noção nenhuma do que iria acontecer a partir daquele sim, né? A partir do tão intenso, do tão forte, do tão famoso sim de Maria. Depois a gente encontra a apresentação de Jesus no templo. A gente encontra outra fala de Maria. Perdão, esqueci. Antes, né, quando se trata ainda das anunciações, convém citar aqui que João, o Batista, era filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus, também foi anunciado pelo mesmo Espírito Gabriel, pelo mesmo anjo Gabriel. E outro momento em que Maria é citada é na visitação a Isabel, né? Daí vem o Magnificat. A minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que são algumas orações que às vezes as pessoas oram e não sabem a origem, não sabem de onde veio, né? Por que foram criadas, como foram proferidas pela primeira vez. Depois é que vem a apresentação de Jesus no templo. Depois de Jesus nascido, Simeão era aquele que recebia no templo, né? Ao olhar para Jesus, ele diz, meus olhos agora podem cerrar e eu posso descansar, pois meus olhos já fitaram aquele que vai ser o Salvador. Porque em um sonho, ele tinha sido avisado disso, que ele desencarnaria, né? Logo que ele visse o Salvador. E quando ele olha para Jesus, ele sente que era ele, de fato, o Messias. Mas nesse momento,
Simeão também diz, olhando para Maria, bem-aventurada és tu, mas uma espada de dor trespassará o teu coração. A gente encontra isso lá em Lucas, no capítulo 12. Então, esses momentos, eles representam a ida de Maria ao templo, né? E aí, depois disso, ela vai ser citada só lá nas bodas de Caná. Ela vai ser citada, que é o momento que é tido como o primeiro milagre de Jesus, né? Depois, não se fala de Maria em mais nenhuma outra parte, mas nós sabemos que ela estava presente, né, em todas elas. Aí vem quando Jesus é encontrado pregando no meio dos sacerdotes, né, que aí vem também a fala de Maria na preocupação com o sumiço, com o desaparecimento de Jesus naquela ocasião. Então, são coisas, são informações salpicadas. Não existe um evangelho exclusivo sobre Maria, certo? Para falar sobre Maria, gente, eu acessei a obra Maria de Nazaré, que é editada pelo espírito Miramês, ao médium João Nunes Maia, que narra a história de Maria, que não é contada em nenhum evangelho, e nessa obra a gente encontra desde a preparação de Maria no plano espiritual, para quando ela ia nascer. Tem também as informações no livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, psicografado por Chico. Maria, Mãe de Jesus, que é uma obra com textos, poemas biográficos, que é de Chico Xavier. Esse aqui, Chico Xavier, que é psicografia de Chico, de Ivone do Amaral Pereira, por Chico. E temos também, né, os evangelhos, outros textos confiáveis, né, falas de sacerdotes, de cristãos, que têm maior conhecimento que eu a respeito de Maria. Então, a gente vai ver aqui algumas informações dessas. No Evangelho de Tiago, consta que Maria foi iniciada no templo nas questões da lei, das questões de Israel, né? Desde muito antes. É importante saber, gente, que ao contrário do que muitos apontam, que Maria foi pega de surpresa para ser a mãe de Jesus, ela foi criada sabendo, se preparando para essa missão. Desde criança, aos 7 anos de idade, ela recebia em sua casa sacerdotes que faziam sabatinas com Maria, com questões desafiadoras, para saber se ela realmente estava preparada para essa missão. E ela respondia a todas essas perguntas com muita propriedade, o que deixava esses sacerdotes muito encantados com ela, né? Muito espantados com a sabedoria de uma pequena criança. Mas é isso, ela já veio pronta, ela já veio preparada para assumir essa missão. E o proto-evangelho de Tiago conta a vida de Maria, seu nascimento, né, com seus pais, Ana e Joaquim, que em algumas obras aí a gente vai encontrar com o nome de Eli, não Joaquim, é Eli, que eram considerados estéreis, mas mesmo assim Maria foi gerada, né? Por isso que diz que Maria, ela foi concebida e concebeu sem pecado. Algumas pessoas não se atentam a essas informações dentro desse contexto, né? E a gente vai ver também nesse Evangelho de Tiago sobre a educação de Maria no templo, até sua puberdade. Ela foi ensinada por Pai Muni, que era o chefe dos sacerdotes, o líder dos sacerdotes no templo. E aí acontece o quê? Os sacerdotes, muito ligados à lei, achavam que a vinda do Messias iria causar transtornos. A gente sabe um pouco, né, sobre essas colocações aí, e achavam que iria causar transtorno, que iria destronar os reis, na verdade. Porque achavam que a vinda do Messias era uma coisa material. Na verdade, a vinda de Jesus representa uma transformação
espiritual, uma transformação moral. Então, quando eles se viram amedrontados nessa situação, com medo da vinda do Messias, com medo do que poderia acontecer, né, depois da vinda do Messias, eles então resolveram quebrar essa promessa, certo? Eles então resolveram fazer o quê? Procurar dar outro rumo à profecia, procuraram mudar a vida de Maria, né, de que o Messias nasceria de uma virgem. Então, eles tentaram mudar isso e, imediatamente, eles providenciaram um marido para Maria. E, quando eles foram providenciar este marido para Maria, eles providenciam, então, com a ideia de que se ela teria um marido, ela não seria virgem, né, pura. E então eles escolhem José para ser o seu futuro esposo. José, naquela ocasião, já era velho. Velho, àquela época, era alguém com mais de 30 anos. E José tinha cerca de 34, 36 anos. E Maria, cerca de 14, 16 anos. Então, era uma diferença de idade grande entre eles dois para a época. E José era viúvo. Ele era viúvo e ele já tinha 6 filhos. Judas, Josetos, Tiago, Simão, Lígia e Lídia. E então, nós vamos entender lá, né? Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Que às vezes muitas pessoas não conseguem entender essa passagem, quem são esses irmãos de Jesus que são citados. Então, Jesus tinha, de fato, irmãos adotivos. E Tiago continua narrando a concepção e a virgindade, né, que se manteve após dar à luz ao Salvador, numa caverna. E é importante, gente, quando a gente fala de José, é importante a gente lembrar que José, quando ele sabe da gravidez de Maria, ele pensou por um momento em repudiar Maria. Secretamente ele pensou isso. Foi muita confusão para a cabeça dele, era muita informação, era uma coisa muito complexa de se entender. Então, ao dormir, ele recebe um anjo em um sonho que o esclareceu sobre a missão de Maria e da importância dele nessa história. Então, antes e após o nascimento de Jesus, José fica ao lado de Maria o tempo todo. E é importante lembrar que eles dois, né, o casal, José e Maria, eles passaram por muitos constrangimentos de ter que provar a pureza de Maria no templo, para que se entendesse o cumprimento da profecia de que Jesus tinha nascido de uma virgem. Então eles tinham que provar que Maria continuava um ser virginal, que ela continuava um ser puro, né? Diante dos sacerdotes eles passavam por tudo isso. Mas hoje nós entendemos o quê? Que mais importante do que a virgindade do corpo de carne de Maria é a virgindade moral que Maria sempre nos apresentou. Desde antes do nascimento de Jesus, desde o seu período de vivência com Jesus e até hoje, quando nós vimos a saber do trabalho que Maria faz no plano espiritual. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, são mencionados os essênios, que era uma fraternidade voltada ao bem do próximo, e eles viviam da forma mais simples que um homem podia viver, sem vaidade, sem luxo, sem materialidade nenhuma, materialismo nenhum. E Maria, ela fazia parte dessa fraternidade. Em seguida, José também passa a comungar dessas ideias dos essênios. Eu quero abrir aqui até um breve espaço para falar sobre José, que é outra personalidade importantíssima dentro do Evangelho, né? E nós temos também poucas informações sobre ele.
ele era um médium dos anjos. A gente não sabe exatamente se ele acompanhou as tarefas de Jesus na fase adulta, porque depois já não se fala mais sobre José. Mas, ao que parece, ele desencarnou antes disso, né? Ele não acompanhou isso. Mesmo porque a estimativa de vida naquela época era de prazo curto. Então, quando José entra na vida de Maria, ele já estava ali com seus 34, 36 anos de idade. Então, certamente, na fase adulta de Jesus, José já havia desencarnado. E ele sendo justamente por isso, né? Por sua figura se engrandecia muito mais, mesmo tendo aparecido tão pouco, porque ele sendo pai de um espírito tão grandioso, ele nunca se colocou em uma posição de orgulho ou de vaidade. Pelo contrário, né? Ele se apagou ainda mais, até mesmo para que Maria e o Cristo pudessem brilhar mais, porque naquele tempo, geralmente, a mulher estava à sombra do homem. Mas José ele soube seguir tanto pelos caminhos da humildade, da renúncia, que ele não se fez perceber mais do que Maria, mais do que o Cristo. Tem uma mensagem de Emmanuel, Levantar e Seguir, intitulada José da Galileia, em Levantar e Seguir, na obra Levantar e Seguir, intitulada José da Galileia, em que ele diz que para entendermos José, nós precisamos renunciar a essas fontes muito humanas, precisamos senti-lo. Isso, por outros caminhos de percepção, se conectar à grandeza desse espírito. Em determinado momento, Emmanuel ainda diz: a José deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do silêncio divino de Deus. Que é isso, né? Deus espera que nós sejamos silenciosos. Deus não quer calmaria, não quer escândalos. E José, ele soube fazer isso, né? José soube passar pela vida em silêncio. Maurício, eu coloquei aí, você coloca nos comentários, por favor, esse link que eu coloquei, para se alguém quiser depois acessar o poema completo, tá? É muito bonito, é muito interessante, vale a pena se alguém quiser acessar depois. Então, para a gente entender a grandeza desse espírito, basta imaginar que um dia o Senhor da vida, né, Deus, conferiu sob a sua tutela ninguém mais, ninguém menos que Jesus e Maria. Então, que homem é esse, né? Quem é esse José a quem Deus confiou a tarefa de guardar, né, Jesus e Maria na existência? Então, é muito importante também a gente refletir um pouco sobre a grandeza, a grandiosidade de José. Então, aí, voltando a Maria, né? Maria cria Jesus, auxiliando em sua missão na Terra, da melhor forma possível, né? Ela vê Jesus operando milagres desde recém-nascido. No livro Maria de Nazaré, de Miramês, inclusive, ele conta que o primeiro milagre que Jesus operou, de fato, foi curar uma úlcera que Nicodemos tinha. Nicodemos, na época, era um jovem, iniciante dos estudos entre os sacerdotes, e Jesus o curou com pouco tempo de nascido, né? O caso foi sobre um dia, o outro caso foi sobre um dia de interrogatório no templo, quando eles estavam saindo e uma família de leprosos se aproxima deles. E Jesus, ainda recém-nascido, movimenta o bracinho. E quando ele movimenta o bracinho, e essa família de leprosos, né, que tinham hanseníase, era um casal, um filho e uma filha. E apenas a presença de Jesus foi capaz de curar. Então, Maria acompanha Jesus aí até os seus 29 anos de idade. Depois, ela retorna de Jerusalém a Nazaré. Neste momento, José já havia falecido, né? Quando Jesus contava 29 anos de idade, certamente José já havia falecido. E depois disso, Jesus sai para o mundo. E Maria vai ajudar os pobres
e os leprosos no Vale das Flores, onde viviam mais de 300 leprosos. Com o passar do tempo, chega ao número de 500. Ninguém ia no Vale dos Leprosos porque tinham medo do contágio, por causa do mau cheiro das pessoas que já estavam lá, né, em decomposição. Mas Maria sentia prazer em ajudar a todos. E ela ainda falava com doçura sobre o contraste do nome, por ser um lugar de tanto sofrimento, com pessoas mal cheirosas, e era denominado de Vale das Flores. E falando ainda sobre a missão de Maria ao lado de um ser como Jesus, né? Quantas de nós, mães, amparamos nossos filhos na infância ou maiores, carregando pesos, né? Tentando amenizar suas dores. E ela não pôde fazer nada para ajudar Jesus. No seu momento da cruz, ela não pôde fazer nada. Ela simplesmente o acompanha até o Gólgota, de frente para ele, amparada pelas amigas, né, as outras Marias, que a tradição até chamou de 3 Marias, né? Ela, Maria de Magdala e Maria de Cleofas, que os astrólogos também as encontraram no céu, na constelação de Órion, formando ali a base do cinturão de Órion, né? E ela fica de frente para Jesus, amparada também por João, porque um traiu, né? Judas traiu, Pedro negou, e os outros 9 fugiram, né? A turma boa que Jesus arrumou foi essa, mas ela ficou ali com as 3, ela e as outras 2 Marias e João, e Jesus disse a João naquele momento: eis aí tua mãe. E para Maria ele diz: eis aí o teu filho. E neste momento, Maria deixa de ser a mãe de Jesus e passa a ser a nossa mãe, a mãe de todos nós. E então, Jesus é descendido da cruz e colocado no colo de Maria, né? Uma cena, inclusive, bem representada por Michelangelo na escultura Pietà, a Piedade, né? Que é na sexta tradição, a sexta dor de Maria. Existem as 7 dores, né? A primeira dor é a profecia do velho Simeão, quando ele diz que uma espada trespassará o coração de Maria. A segunda dor foi na fuga para o Egito. A terceira dor foi quando ela perdeu Jesus no templo. A quarta dor é o caminho de Jesus até o Gólgota. A quinta dor é a crucificação de Jesus. A sexta dor é a deposição de Jesus da cruz, ele caindo em seu colo. E a sétima dor, o sepultamento de Jesus. São essas aí as 7 dores de Maria. Por isso, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele diz que dos vultos mais impressionantes do Calvário destaca-se a figura de Maria, por ser uma mãe que acompanha seu filho ser morto. Que mãe quer ver isso, né? Que mãe suportaria isso? E ela se entrega totalmente à vontade divina dentro de todas as situações. João, o evangelista, foi quem se manteve encarnado por mais tempo. E ele era o mais novo dos apóstolos, né? Então ele ficou vivo por mais tempo. E depois da morte de Jesus, ele ficou na região da Betaneia, esperando para receber Maria, que servia na comunidade de Éfeso. E aí depois João volta para buscá-la, né? Para levá-la para Éfeso, pois ele havia entendido a fala de Jesus, né? De que ele, a partir de então, era o responsável por ela. Então Maria vai viver em Éfeso, e enquanto João estava lá atarefado, cuidando das atividades dele em Éfeso, Maria passa a fazer atendimentos fraternos. Né? É muito bonito isso. As pessoas iam procurar Maria para saber da vida de Jesus, de como foi a vida de Jesus, né? Dela, com o seu filho. E ela acolhia esses corações sofridos e angustiados. E a partir daquele momento, ela passou a ser chamada de Mãe Santíssima. Então, o termo Mãe Santíssima não é igrejismo, tá?
É importante a gente saber disso. Não é por ela ser uma santa, é pela forma como ela abraçava, como ela acolhia as pessoas. E aí a casa de Maria passou a ser chamada de Casa da Santíssima. Algumas pessoas criticam, né, dizendo que o termo Santíssima é igrejismo, mas não é. É, na verdade, o reconhecimento que essas pessoas tinham em relação a uma mulher que amava qualquer um que chegasse junto dela. Então, o que se considera igrejismo, é importante a gente lembrar disso aqui, é o fato de chamar Maria de Maria, Mãe de Deus. Por quê? Do termo grego Theotokos, né? Virgem Maria é usado especialmente nas igrejas católica e ortodoxa, porque nós vamos entender que se Deus é o Criador e não uma criatura, então ele não tem pai nem mãe. Ele é o Criador. Ele não tem pai nem mãe. Deus é um ser criador. Então Maria é mãe de Jesus e não Maria, mãe de Deus. Por isso que nós espíritas dizemos Maria, mãe de Jesus e não Maria, mãe de Deus. No último capítulo de Boa Nova, Humberto de Campos diz que Maria consolava as pessoas com a frase: isso também passa. Em uma certa ocasião, o Chico estava meio atordoado e ele pede para Emmanuel, né, uma orientação. Poxa, Emmanuel, consiga com Maria alguma coisa que me console. E Maria manda dizer a ele: isso também passa. E então ele fica alegre, né? E aí abraça Emmanuel e fala: Emmanuel, ela mandou uma mensagem para mim, ela disse que isso também passa. E ele, muito da tristeza, vai rápido para a alegria. E aí Emmanuel vai e repete: Chico, isso também passa. Aquele jeito de Emmanuel, né? Isso também passa. Então, tanto a alegria quanto a tristeza, tanto a dor quanto os momentos de tranquilidade passam, né? E Chico era muito curioso, e ele pergunta a Emmanuel como era Maria. E aí ele fala que no hospital, o Hospital Maria de Nazaré, no plano espiritual, é o hospital que ampara os suicidas, tem um retrato de Maria. E em mais de 20 sessões, com um trabalho que teve um auxílio de um profissional em retrato falado, né, que foi o fotógrafo Vicente Ávila, em 1983, ele consegue transmitir a imagem de Maria. Na internet, se vocês procurarem, vocês encontram. Esta é a imagem de Maria, essa é uma imagem psicografada. Vocês podem, se alguém tiver interesse, pode pesquisar também. Essa é a real imagem de Maria trazida do mundo espiritual para Chico. Maria, ela foi visitada por Paulo, né, Paulo de Tarso, lá em Éfeso, e ele conversa, fala com ela sobre os planos de escrever sobre a infância de Jesus, mas infelizmente ele não teve tempo para isso. Então ele passou essa incumbência a Lucas, né, que recolheu este evangelho na fonte, que é chamado Evangelho da Natividade, que eram informações tiradas diretamente de Maria. Então, no Evangelho de São Lucas, a gente vai encontrar os maiores, né, detalhes sobre a vida de Jesus, por isso, porque foram informações passadas diretamente por Maria. Maria vive por estes anos inexatos, nós não conseguimos determinar quantos anos foram, até que, quando as perseguições em Roma começam, ela faz prece, né, pelos perseguidores de seu filho e pelos seguidores de seu filho, pelos cristãos que viviam sofrendo a opressão romana, né, em defesa de Jesus. E chega então o momento de, depois de tanto tempo, de Maria retornar ao plano espiritual. E, como diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Jesus aparece a ela
e ele diz que é hora de retornar para casa, que tal qual Paulo, ela já havia combatido o bom combate, exercendo bem seu desempenho de mãe, de serva do Senhor. E é interessante esse encontro porque, como ela estava acostumada a receber visitas em sua casa, de todos os tipos de pessoas, chega em sua casa um mendigo. E esse mendigo segura nas mãos de Maria e ela tem a sensação de que ela está diante de Jesus. Jesus representado por um mendigo, e então ele olha para ela e diz: é da vontade de meu Pai que em meu reino tu sejas a rainha de todos os anjos. Eis que venho a ti, minha mãe, que é chegado o teu momento. Então ela conclui que de fato era Jesus, aquele mendigo, e então ela fica ali paralisada, né, com o semblante alegre, porém ela fica em êxtase por alguns dias. Ela recebe visitas dos apóstolos e eu choro, Maurício. Eu me emociono com isso. E recebe ali visita dos apóstolos, né? Especialmente de João, que era quem mais tinha contato com ela naquela ocasião. E então Maria desencarna. Ela é acolhida pelos anjos, né? Que dizem a ela que chegou a hora de voltar para casa. Só que aí, nesse momento, ela faz um pedido. Ela diz: primeiro, deixe eu ver os meus que estão na luta em nome do meu filho. E do alto, então, ela vê, né, Nazaré, Cafarnaum, o lago de Genezaré. E aí, quando dizem que vá, ela diz que ela quer estar com os que ainda estão sendo martirizados em nome de Jesus. Então, nesse momento, ela é levada a Roma, nos circos, no subsolo, onde estavam ali pessoas naquelas celas frias, à beira da morte. E então ela percebe a angústia, o medo, o desamparo daquelas pessoas. E como mãe, ela vai até uma jovem e sussurra em seu ouvido: crê, minha filha, crê no nome do meu filho. E canta, canta pela alegria de servi-lo. Cantemos, minha filha, aprendamos a converter nossas dores na terra em alegrias para o céu. Isso a gente encontra também tanto no livro Maria de Miramês, quanto a gente encontra nesse livro Maria, Mãe de Jesus, de Ivone do Amaral Pereira. E então, nesse momento, né, todos entraram na arena cantando. Eles estavam em ser mortos e eles entraram na arena cantando. E fez com que todo mundo ficasse espantado, né, em vê-los cantando, hosana, glória a Deus. E depois, então, ela segue e é recebida nos braços do Cristo. No mundo espiritual, Maria segue sua trajetória, né? Recebe o nome de Mãe dos Desvalidos, do Socorro dos Aflitos. E Maria, então, é de fato a mãe de Jesus, a mãe da humanidade, né? No livro Em Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira fala que Maria passou a cuidar de todos esses desesperados, né, dos suicidas. E surge, então, no plano espiritual, a Legião dos Servos de Maria, o Hospital Maria de Nazaré, a Mansão de Maria de Nazaré. E ela continua, então, fazendo no plano espiritual tudo aquilo que ela fazia no plano terreno. A importância de Maria é tão grande que ela imprime seu próprio nome no sobrenome do filho. Né? É Jesus, filho de Maria. Não é Jesus, filho de José. Não é só Jesus, filho de Deus. É Jesus, filho de Maria. Sendo que, à época, pela tradição, deveria ser o nome do pai, né? E no plano espiritual, Maria continua com a mesma autoridade, pois Ivone do Amaral Pereira também conta, né, nesse livro, Memórias de um Suicida, que todos os dias
Ao cair da tarde, evoca-se o nome de Maria, o que eles chamaram de a hora do Ângelus, né? Às 6 horas, às 18 horas, que aqui nós copiamos, não por adoração, né? Não é por adorar Maria, mas por reverência e respeito, como a hora da Ave Maria. Assim como ouvimos em muitas rádios, por exemplo, né? Algumas igrejas, algumas doutrinas cristãs respeitam este horário como a hora da Ave Maria. E isso não foi ideia daqui, isso é ideia vinda de lá, do plano espiritual. Então, todas as comunidades cristãs têm, de fato, Maria como um ser missionário e significativo, que merece respeito. Existem muitas orações compostas e dirigidas a Maria, né? Nós temos, por exemplo, na Igreja Católica, a que se denomina de ladainha, que é uma lista enorme de adjetivos belíssimos dados a Maria, né? Em forma de súplica: Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe Intacta, Mãe Amável, Mãe Admirável. Enfim, a ladainha é linda, é linda. São diversos adjetivos e nomes que são dados a Maria com todo o respeito, com todo o louvor, né? Com toda veneração à Maria Santíssima. Eu vou colocar, viu, Maurício, se você quiser, se couber aí, na verdade não cabe tudo, vai ter que colocar dividido, tá? Mas eu vou colocar aí também, porque eu acho que vale a pena a gente observar esses adjetivos. Eu particularmente fico encantada, né, com essas nomenclaturas que são dirigidas a Maria. E aí, gente, nós vamos ver o que também, ainda se tratando da ladainha, né, surge a denominação aí a denominação de Rainha do Sacratíssimo Rosário, né? Na ladainha a gente vai ver chamando Maria de Rainha do Sacratíssimo Rosário. O Rosário, gente, isso são informações, na verdade, são práticas da Igreja Católica, mas essas informações eu só consegui no Espiritismo, eu nunca vi essa informação no catolicismo. O rosário, ele tem esse nome porque cada Ave Maria pronunciada representa uma rosa dirigida a Maria. Olha que lindo isso. Por isso se chama rosário. O terço, né, de contas lá, se chama rosário. Atualmente, o rosário tem 200 contas, mas antigamente eram 150. Daí surgiu, então, o nome terço, onde se proferem 50 Ave-Marias, né, representando uma terça parte de 150. Antigamente eram 150 rosas dirigidas a Maria. Então, por isso é chamado de Santo Rosário, Sacratíssimo Rosário. Falando nisso, gente, a Ave Maria, né, que é dividida em duas partes de versos, ela tem na primeira parte um louvor. Vejam só: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Né? É um louvor a Maria. E na segunda parte é uma súplica. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Né? Uma oração tão pequena, mas tão profunda, tão intensa. Além da Ave Maria, eu gostaria de falar aqui também sobre a Salve Rainha, que também é uma oração católica que surgiu no ano de 1050. Ela foi feita por um monge beneditino, Herman Contrá, por conta de uma cura de uma doença que ele alcançou. E então ele se inspirou e criou a Salve Rainha, né? A Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa, salve. Enfim, são nomeações lindas também dadas a Maria. E por que eu menciono aqui essas orações que são tradicionalmente católicas, né? Nós espíritas, nós fazemos preces espontâneas.
Mas o Pai Nosso e a Ave Maria sempre são proferidos em nossas preces, em nossas orações, né? Por orientação espiritual e por reverência também, certo? Então, por isso que eu mencionei aqui a Ave Maria e as demais orações que são tradicionalmente católicas. Maria é chamada de cheia de graça. O que é isso, cheia de graça? A graça divina que Maria tem representa a bondade de Deus para conosco, né? Um exemplo da graça divina é o quê? É a chance de voltarmos à matéria, mesmo quando nas encarnações anteriores, né, Maurício, fizemos várias besteiras, mas a graça divina nos dá oportunidades, outros corpos, outras famílias, outras vivências, né? Jesus, segundo Kardec diz, Jesus era médium de Deus. Ele falava diretamente o verbo divino. Deus falava através de Jesus, né? E ainda fala. Então, Maria é cheia de graça por isso. Ela trouxe a nós este ser. Algumas doutrinas cristãs criticam a adoração e o culto a Maria, mas isso tem que ser bem esclarecido. Veja bem, gente, adorar, a gente só adora a Deus. O que nós dedicamos a Maria e a outros nomes importantes do cristianismo, né, aos mártires do cristianismo, é veneração, que são coisas diferentes, tá? Eles são seres venerandos, são seres importantes que merecem o nosso respeito. Temos ainda, eu falei no início, eu falei que eu me inspirei para fazer essa atividade de hoje, essa fala de hoje, em algumas músicas também. Eu gosto muito do Padre Zezinho, tá? Um profeta da voz. E a música Maria de Nazaré, de Padre Zezinho, ela tem uns estrofes que são muito profundas, gente. Demais, mas é muito emocionante que a gente se pega vendo assim, falar isso de uma mulher, meu Deus, que mulher é essa? Né? E aí ele diz, olha só, Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você, ninguém, mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou para o mundo encontrar a paz. E quem é Maria? Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para o seu Deus, Maria do povo meu. Né? Olha que lindo, que profundo isso. Nós temos ainda, do mesmo Padre Zezinho, uma outra música, que é a história de Maria. É tão bonito quando ele fala, não sei se eram verdes seus olhos, se tinham cabelos morenos, só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Então, não importa as características, né, de Maria, se Maria era virgem ou não, de que família Maria vinha, o importante era o quê? Era a força que Maria tinha e teve ao assumir sua fé. Antes de irmos aqui, já estou chegando ao final da atividade, até agora não apareceu nenhuma pergunta. Eu não sei se é porque eu estou falando rápido demais, se eu converso demais, se vocês não estão entendendo nada, é porque vocês estão entendendo. Mas assim, gente, eu gostaria de falar um pouco também aqui sobre um personagem que é muito injustiçado por muitos. E falar sobre esse personagem aqui agora vai nos ajudar a entender a grandiosidade, a magnitude de Maria, que nos ensina o que é um amor incondicional e imensurável. Que amor é uma coisa que não se mede e não se pesa. Vejam só. Qual foi a maior provação pela qual Maria passou? Qual foi a maior prova para Maria? Alguém se arrisca? Ou será que é tão nítido que não precisa nem ninguém responder? A maior prova para Maria, gente, foi a crucificação de Jesus, foi a morte de Jesus, foi ver seu filho morto na cruz.
E, teoricamente, quem foi o responsável por isso? Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Teoricamente, Judas. Judas Iscariotes. Por muito tempo, nós injustiçamos Judas ao extremo, né? Porque nós o consideramos o traidor de Jesus. Só que o que acontece? Quando ele entregou Jesus, ele não queria que Jesus fosse preso, torturado, muito menos morto. Judas era materialista. O raciocínio dele era o qual? Peraí, se ele é o filho de Deus, então estes homens comuns que querem pegar o filho de Deus, eu vou deixar eles fazerem isso, né? E aí eles vão ver só o que vai acontecer. Jesus vai tomar o poder, vai destronar todo mundo, vai mostrar quem é que manda. A ideia de Judas era essa, certo? Mas ele fez isso com a intenção de quê? De que os poderosos da época entendessem com quem estavam lidando, de que Jesus era poderoso, de que Jesus era forte, tá? No entanto, vocês acham que Jesus se permitiria ser pego se ele não quisesse? Não, ele era o filho de Deus, ele podia fazer o que ele quisesse. Então, Jesus também se permitiu. Então, digamos que Judas fez um favor para a humanidade, para mostrar a grandeza de Jesus, certo? Quem de nós carregaria esse peso de levar a culpa de ter entregue o Filho de Deus à morte? Será que nós suportaríamos essa culpa, esse remorso? Judas carrega essa culpa, né? Ele tinha a intenção de dar a Jesus a oportunidade de mostrar quem mandava no mundo. Ou seja, quando ele entrega Jesus, a ideia dele era que Jesus ia se mostrar grande e acabar com aquilo de uma vez, mostrando que ele era o rei. Mas não foi isso que aconteceu. E essa história nós já sabemos como termina, né? Jesus vai ser crucificado. E Judas, condenado, classificado como traidor, denominado de traidor. Mas depois de tudo que aconteceu, Judas não aguentou a pressão disso, a pressão da culpa, porque ele não imaginava que fosse isso que fosse acontecer, e ele cometeu suicídio. E quem é que cuida do Vale dos Suicidas? Maria. Maria. Tem um trecho que diz que no momento em que Judas ia se suicidar, que Jesus entra em contato com anjos e pedem para ir socorrer Judas, que Judas estava indo se matar para socorrer Judas. Jesus pede por Judas no momento em que ele está prestes a falecer definitivamente na cruz. E quem é que cuida do Vale dos Suicidas? Maria. E através de um poema, que eu vou pedir a vocês a licença para ler agora, esse é um dos lindos poemas que tem nesse livro. Eu sou apaixonada por esse livro, ele é pequenininho, mas ele é fantástico. Eu vou pedir a vocês licença para ler esse poema que é intitulado Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição,
Eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrarei em dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra do pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celestial de quem pressinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Esse é um poema de Maria Dolores, trazido por Maria Dolores, a médium baiana, intitulado Retrato de Mãe. Se alguém tiver interesse também, vocês podem pesquisar, né, para ter este poema em posse. É lindo, 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 lindo. Então, gente, para finalizar, o que eu aprendi de quando eu comecei a estudar sobre Maria foi de sempre me lembrar de que na governadoria da terra tem uma mãe. Né? Jesus é o governador da terra, mas ao lado de Jesus tem a mãe. E essa mãe escolheu uma tarefa no plano espiritual, que é a tarefa de cuidar dos suicidas, de cada órfão, de cada família que perde um filho ou ente querido. Então, em nome de Maria, salve Maria, eu te agradeço pela oportunidade de falar de vós nessa noite para os nossos irmãos, para aqueles que estão nos ouvindo agora, para os que terão a oportunidade de ver em seguida.
e eu espero que tenha sido satisfatório para vocês receber essas informações que eu acrescentei a cada um hoje. Certamente vocês, estudiosos que são também, já sabiam, mas a minha alegria, a minha gratidão em falar sobre isso, eu espero que tenha chegado a vocês de um modo muito especial. Deus esteja conosco e que Maria continue representando a soberania sobre nós. Olá, Edenilza. Antes de Ei, mais nada, Maurício. estou encantado com o estudo, viu? Magnífico, viu? Eu já deixo meus parabéns para você, foi excelente, viu? Que Eu bom. vou adicionar aqui nosso estudo, a Elde e o Lídio aqui também, para se vocês quiserem fazer algum comentário, tá bem? E Certo. deixa eu só adicionar aqui. Isso. E lembrar de algo que eu já ouvi certa vez, que falou o seguinte. Na verdade, é o livro, né? Memórias de um Suicida, de Ivone, né? E que para o caso dos suicidas, né? É um dos mais daqueles que ninguém quer assumir, vamos dizer assim. Só o amor de uma mãe poderia assumir tais casos, né? Então, assim, eu acho que saber que há um ser, um espírito tão magnífico, né, responsável por esses espíritos, eu, sinceramente, eu fico muito... Sinto... O meu coração enche de esperança, enche de um êxtase, né? Saber que ela olha, porque acho que teve acho que com Divaldo, né, que ele conta o caso, acho que é de uma irmã dele que se suicida. É Divaldo ou é de Chico, eu não me recordo agora. Divaldo. Divaldo, né? E a mãe não achava consolo, ela queria fazer uma prece, no entanto, queria uma missa, eu acho que na época, para a filha que tinha suicidado. E havia uma proibição, né? Porque de acordo com a crença é que os suicidas estão condenados eternamente ao inferno, né? À dor eterna. Contudo, quando a gente descobre, né? Acho que esse livro, Memória do Suicida, traz essa emoção pra gente, de que por mais que eles passem por sofrimento tão grande, né? Mas tem alguém velando por eles, né? E ainda mais magnífico. Algumas religiões, Maurício, que nem velam o corpo de um suicida. Sim. E eu acho ainda mais magnífico desse livro é porque você descobre que quando chegar ao plano espiritual e a legião do Servo de Maria, eles não estão restritos a uma religião. A gente descobre já no início que é hindus, né? Espíritos guerreiros hindus, se eu não me engano, né? Que são da Índia, que vão lá nas regiões umbralinas resgatar esses espíritos, que estão nas piores regiões, vão lá. Toda a legião juntos vão lá para resgatar, fazer acompanhar eles durante todo o processo, e tem aquele amor, e eles, sabe, quebra aquela ideia de encaixar num grupinho, né? Pelo contrário, somos todo mundo um povo único, né? Então, para mim foi magnífico, viu, ouvir você falar aí de Maria, estou assim emocionada, achei incrível, viu? Eu vou abrir o espaço aí para o Lídio, a El, se quiserem fazer algum comentário, viu? E o pessoal também que quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode mandar aí no bate-papo, que eu falo aqui para Denilza, tá bom, pessoal? Aí, Lídio, Elde, vocês querem fazer um comentário? Podem ficar à vontade. Eu ia reportar justamente a memória do suicida, que todo espírita, né, que ouve Kardec, tem que enveredar pelas memórias do suicida, porque quando você lê Memória do Suicida, você reconhece e entende a grandeza de Maria, né? Então, para mim, é meu exemplo. Eu até preciso reler o Memória do Suicida, que eu li Memória do Suicida, eu ainda era um adolescente, né? Então, a partir da leitura do livro Memória do Suicida, a gente faz essa reverência, né? E traz à tona a grandiosidade de Maria. Então, e quem lê Memória de um Suicida, sente a cada oração que faz, a cada dia, numa espécie de dever,
e de caridade reportar a Maria para amparar ao suicida, que não poderia ser diferente e não poderia ser outra pessoa senão Maria, tomar essa missão, principalmente que a gente sabe dos índices, das estatísticas, né, que a cada não sei quantos segundos morre, suicida uma pessoa no mundo, né? Então, é uma tarefa que está na ordem do dia, né? Devido a essa pandemia de suicídio que está no mundo, né? E nada mais, a gente sempre fala, um criminoso, você pode falar de todo mundo, mas se você falar da mãe dele, ele revolta, né? Você vê como é que é interessante isso. E nós, espíritas, né? Diariamente nas nossas orações, a gente tem que fazer essa conexão com Maria para, pelo menos, amenizar, né? Quem lê Memória do Suicídio sabe como é que é essa tarefa que cabe às equipes que vão mergulhar. Então, quem lê Memória do Suicida jamais deixa de... eu, por exemplo, eu tenho na minha essa pequena oração de Maria, de um presidente do Centro Espírita lá de Pedra Azul, no dia que eu comecei, né, que ele sempre falava, né, de Maria, né, rogai Jesus por nós, né, que vivemos nessa luta, deixe tudo lá da vida, e eu emendo com esse pedido a ela, né, de socorro a essas almas que estão indo para o outro lado da vida, pelos canais, né, a porta larga que Jesus aluga, né, a porta larga de entrar no mundo espiritual pelo suicida, né. E assim, uma mulher numa época daquela, ser um vulto, igual Maria foi, meio do machismo, né, que sempre imperou, aí realmente é a grandiosidade dela, né. E obrigado aí a confrade espírita aí, eu sempre digo, né, que esse pessoal da Bahia, Nordeste, eu tenho muita empatia o verbo que eles têm uma forma de falar que é uma forma poética, né? Eu observo isso muito no pessoal, né? Quando vem alguém aí do Nordeste, da Bahia aí, lá vem poesia, uma forma poética, uma poética didática, né? De colocar o conhecimento, né? E aí é uma forma didática que fica a coisa muito bela, né? Essa coisa bem poética. Parabéns aí pela exposição dela, que misturou conhecimento técnico com a forma literária de abordar, né? E aí nada, por acaso, né? Que só a linguagem literária, né? Para dar beleza e sensibilidade, né? Um grande orador espírita, ele tem que ter o verbo mergulhado no jeito literário de expor. Parabéns aí pela sua forma de expor poética sobre Maria, né? Então, boa noite e obrigado pela presença. Eu que agradeço. Denilza, um último comentário, vamos dizer assim. Você falando do Judas, né? Eu acho que a gente até conversou aqui certa vez sobre ele e essa situação. A gente lembra que foi o seguinte: ele tinha um bom motivo, mas, como diz, ele tinha o interesse, ele tinha uma boa intenção, contudo, agiu de forma errada. Né? O caminho que ele seguiu não foi o melhor. Exatamente. Aí, enfim, é isso. Aí, Denilza, eu vou perguntar ao Eldio, você quer fazer algum comentário? Se você quiser, pode fazer. E aí depois a gente já passa para a Denilza fazer as últimas palavras dela e a gente faz a prece de finalização, tá bem? Boa noite, Denilza. Boa noite a Boa todos. Noite. Eu só quero agradecer, eu não quero fazer nenhum comentário. Muito obrigada pela sua palestra, pelas suas palavras. Certo, muito obrigado. Espero poder voltar outras vezes. O convite está feito, viu? Sempre que quiser retornar, pode vir aqui participar conosco, que é um prazer imenso estar te recebendo aqui. E o pessoal aí também, viu? Se tiver alguém que quiser trazer um estudo aqui para a gente, viu? O convite está feito. E aí, Denilza, agora deixa um tempinho para suas últimas considerações e a gente vai... Não. Só uma observação. É interessante, né? Sobre Maria e Jesus. Eu vou até brincar, que Jesus nos permite brincar com ele, né? E o pessoal fala, tá levando o nome de Jesus em vão. Eu falo, moço, se Jesus não se abalou com a cruz, Jesus vai abalar com uma piada.
Jesus vai abalar se alguém no carnaval. Eu sempre falei com um colega um dia evangélico, rapaz, Jesus não se abalou com a crucificação, Jesus vai se abalar com uma encenação teatral no carnaval. Você está equivocado, né? Querem diminuir Jesus ao Pedro. Então, assim, um relato sobre Maria, pessoal, certa vez, durante uma sala de aula que eu estava hoje, graças a Deus, eu me livrei da obesidade. Eu estava com um grau de obesidade altíssimo e eu estava dando aula. Eu acho que foi num momento desse que a glicemia deve ter subido demais. E eu senti aquela sensação que eu partiria, né? Eu dentro de uma sala de aula, eu sentei e tinha até uma evangélica que era uma professora auxiliar assim, na minha frente, no fundo da sala. Eu mentalmente falei com ela assim: ó, minha irmã, quem vai me socorrer aqui agora é aquelas que vocês evangélicos tanto despreza, que é Maria. E aí eu pego um pedaço daquela letra, né? Que fala assim: Nossa Senhora, cuida do meu coração. Eu faço essa mentalização de Maria com essa música que o Roberto Carlos canta, que eu não sei de quem é a letra. E aí, questão de segundos, eu senti como uma forma de um gel gelado sendo colocado sobre minha região aqui, em cima do coração, e uma intuição veio para mim que eu saísse fora de sala de aula e fosse até o banheiro, lavar o rosto e tomar água. E aí eu pedi à irmã lá evangélica: você olha a sala para mim que eu tenho que ir ali ao banheiro. Fui lá, tomei água, entrei lá para o lugar, lavei o rosto e voltei para casa. Voltei para a sala de aula e terminei a aula normal e fui para casa. E à noite, quando eu fui tomar banho, que eu olhei na região do tórax, não sei porque eu olhei, lá tinha uma mancha roxa. E aí, quando eu fui na minha cardiologista, na minha endocrinologista, em 2018, que ela falou que eu poderia ter tido um AVC a qualquer momento, e porque devido à glicemia descontrolada, aí eu falei com ela: não, acho que eu tive um dia que eu fui amparada. Ela: por quem? Eu falei assim: por Maria. Ela falou assim: ué, mas como é que você fala isso? Eu falei: doutora, eu tive um mal-estar e fui socorrida, mas como é que você prova? Lá, mas eu cheguei em casa, eu vi um hematoma no meu peito que não tinha esse hematoma. Isso aí foi um sinal que deixou que naquele momento eu fui amparado, né, por ela, né. Lógico que eu não contei isso, era bom se eu pudesse contar isso para a evangélica, esse fato. Eu nunca contei isso para ela, né? Mas quem sabe um dia tiver uma oportunidade, como eu tive a oportunidade aqui de um professor que desencarnou e tinha uma médium católica que o espírito dele procurava ela demais, e ela não é espírita, ela não procurava, o Everton sabe, ela nos relatava que esse espírito o tempo todo querendo que ele desse um recado para ela, e a gente nunca teve, né? Eu contei para ela depois, que a gente teve uma proximidade, que ela falou assim: não, eu acho que eu acredito nessas coisas, além de ser evangélica, que o meu pastor falou que um outro pastor estava internado, ele via ele lá de cima, o corpo. Então, mas acho que um dia eu ainda posso contar, falou: aquela que vocês tanto desprezam, um dia ela me tirou de um desencarne, né? Mas é isso que eu tinha para dizer sobre Maria, né? Então é isso, boa noite. Obrigado, Lídio. Então, Edenilson, aí pode dar suas últimas considerações. Como diz, temos que dizer adeus. Pois é. E... Gente, foi muito satisfatório para mim, de fato, né? Eu comentei com o Maurício hoje à tarde, falar em nome do cristianismo, em nome do espiritismo, é uma coisa que eu tenho feito há alguns anos e tem me feito muito bem, tem me trazido bons resultados, tem me feito buscar cada vez mais respeitar a doutrina espírita, né? Porque nós, como espíritas, como cristãos, nós devemos, antes de tudo, respeitar aquilo que nós cremos e professamos, para que a gente possa fazer um trabalho fiel àquilo que nós aprendemos. E eu agradeço muito pela oportunidade, principalmente por poder falar sobre Maria, né? Não só falar dentro do Espiritismo, mas falar sobre Maria. E eu gostaria a minha última mensagem aqui nessa noite é deixar para que todos nós lembremos desse detalhe que foi falado ao final, da importância da mãe Maria
para nós tivemos aí a fala do nosso confrade Lídio sobre uma experiência que ele teve. Eu acredito que cada um de nós já teve alguma experiência relevante de sensação, de força que nos foi trazida ou por Maria ou por alguma entidade espiritual na qual nós creiamos, né, a qual nós respeitamos. E a mensagem que eu deixo para que finalizemos essa noite de hoje é essa, que nós tenhamos mais sensibilidade, que nós estejamos cada vez mais abertos para receber o auxílio que a espiritualidade nos oferece em todas as circunstâncias. Não duvidemos da nossa missão e não duvidemos, mais ainda, da capacidade que nós recebemos dentro da missão que nos é confiada. Então, que estejamos sempre confiantes para que possamos trabalhar em nome do Cristo, em nome de Maria, em nome dos irmãos espirituais que nos auxiliam e em busca de auxílio para os nossos irmãos encarnados e desencarnados que dependem tanto dos nossos ensinamentos, das palavras que às vezes nós deixamos de proferir quando elas servem de auxílio para nós e para o próximo. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês e que possa a espiritualidade amiga se fazer presente em seus lares, dando-lhes muita saúde, muita paz, muita sabedoria e muita harmonia. E ao Grupo Fraternidade Cristo Consolador em São João do Paraíso, minha eterna gratidão pela oportunidade de falar e que possamos ter outros momentos de estudo, de trabalho, de atividade juntos. Foi um prazer imenso para mim. O prazer é todo nosso. E, como disse, fica o convite aí, viu? Quando quiser participar aqui conosco de novo. E quando quiser vir aqui também, viu? Se quiser vir aqui nos visitar, é uma honra receber vocês. Agora, pessoal... Maurício, eu esqueci. E o tráfico de influência que eu não fiz, né? Gente, tem que ter o merchan, né? Não é nada comercial, mas tem que ter. Eu sou trabalhadora do Recanto Espírita Allan Kardec, aqui em Jacaraci. Nós temos a nossa página no Facebook, tá? Não temos canal no YouTube, mas nós temos a nossa página no Facebook, fazemos lives todas as terças-feiras, às 17. Se alguém quiser fazer uma visita à nossa página, certo? Ou assistir às nossas lives, estamos no ar toda terça-feira, felizmente, às 17 horas. Terça-feira, depois de amanhã, eu estarei fazendo uma live com o tema depressão e obsessão. São convidados também a assistir, porque doutrina espírita é isso, né? Quanto mais, melhor. Então, vamos divulgar também o nosso trabalho. Eu coloquei aí, Maurício, depois você coloca no chat, por favor. Tá, eu vou mandar aqui no chat. Tá? O link da página. E aí, muito obrigado, Denilson. Visitem lá, pessoal. Aí, Denilson até me manda lá no grupo, para quem está lá no grupo nosso da Fraternidade Espírita, Cristo Consolador, acho que você manda lá também, né, Denilson? Certo. Os links, que você sempre me manda lá também no particular, mas aí tá mandando lá, o pessoal vai acessando também. Tá, né? certo, vou mandar. E aí já todo mundo recebe. Pode ficar à vontade lá. E aí, pessoal, e aí a gente está terminando o nosso estudo, né? Agora nós já estamos indo para a finalização. Só um recadinho, que é o seguinte: domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai ter palestra novamente, viu? Aí depois eu divulgo para vocês lá o tema e tudo mais. Outra coisa eu estou criando um canal específico para o centro, para a Fraternidade Espírita Cristo Consolador. E aí depois eu vou estar transferindo. Eu tentei hoje já, só que hoje não deu certo de abrir já no canal, né? Eu tive um probleminha, aí eu tive que abrir aqui de novo, mas eu vou transferir os vídeos, né? E o de hoje, o de domingo passado para lá, e aí vocês podem estar acessando, porque aí fica gravado lá e tudo, né? Vocês podem participar, tá?
E é isso, viu, pessoal? Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Elge para fazer a nossa prece de finalização. É com você, Elge. Vou deixar a câmera desligada, mas vou estar junto com vocês e peço que vocês possam fechar os olhos, mentalizar o céu todo estrelado, a imensidão do céu. E vamos elevar nosso pensamento a Deus. Pai amado, obrigada pela nossa existência, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprender. Obrigada pela tua compaixão, por nos ter dado Maria, a mãe do teu filho, e também a nossa mãe. Obrigada por nos possibilitar ter um exemplo de amor, de sabedoria, de bondade, de humildade. Obrigada por nos permitir viver ao lado desta mulher. Obrigada por a gente poder conhecer a sua história, aprender a amar, aprender a segui-la. Maria, nos ensine a cada dia a ser como tu és, a seguir teus passos. Ajude-nos a ser perseverante na fé. Auxilie-nos a ter a bondade e o amor no nosso dia a dia, nas nossas ações, com os nossos colegas, com os nossos familiares. Ensine-nos a todas as mulheres a ser mãe, a cuidar, a amar, a proteger, a orientar, a educar. Ensine-nos a ser filhos, a seguir o Pai, a seguir o Mestre. E mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, que possamos estar engatinhando, até que chegue em um momento que possamos caminhar em pé, erguidos, merecedores do amor do Pai. Obrigada, Mãe, por aceitar ser nossa mãe. Obrigada por cuidar de cada um de nós, dos nossos filhos, das nossas famílias e até mesmo de cada um de nossos irmãos que desistem da vida e buscam fugir dela. Obrigada pelo seu amor incansável, por ser esta pessoa, este espírito de luz. Muito obrigada, Mãe. Mestre Jesus, nosso Mestre Guia, obrigada por nos mostrar a sua Mãe. Abençoe-nos a todos nós. Livre-nos de todo mal. Acolha-nos a todos que têm fome, que têm sede, que têm frio. Acolha-nos, proteja-nos e livre-nos de todo e qualquer mal. Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Eldio. Então, pessoal, assim finalizamos o nosso estudo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.